Vocês estão. E hoje, para finalizar nossa aula, nosso assunto de história, nosso livro de história, eu vou trazer para vocês, certo, na página 104, que vai falar sobre Nova República de 1985 aos dias atuais. E aí eu vou estar explicando. Aí tem aí a Nova República. Na época, José Sarney, ele presidente que assumiu o poder após a ditadura militar. Então, vocês viram, né, que o final da ditadura militar foi assumido por José Sarney. Teve dois grandes desafios: desmontar a ditadura, implementando definitivamente a democracia na sociedade brasileira, e resgatar a economia. Implantar a democracia seria o quê? O voto, né, através do povo, que o povo pudesse opinar, que as pessoas pudessem dizer o que estavam satisfeitos e insatisfeitos, e pudessem escolher, né, seus líderes através do voto secreto. Aí veja abaixo os feitos notórios do seu governo: reestabelecimento das eleições diretas para todos os cargos políticos, vereadores, prefeitos, deputados, governadores, criação de uma Assembleia Nacional constituída para escrever uma nova Constituição, promulgação da Constituição. Então, promulgação é acabar com aquela Constituição criando uma nova, extinção da censura e lançamento do Plano Cruzado. Aí, na área econômica, como o Brasil estava em crise por causa da enorme dívida externa e da inflação, foram implementados planos na tentativa de evitar que ocorresse a hiperinflação. A equipe econômica de Sarney propôs vários planos, e dentre eles o principal foi o Plano do Cruzado, que substituiu a moeda da época, que entrou o cruzado e saiu a moeda da época, o cruzeiro, por uma nova moeda, o cruzado proporção de 1.000 para 1, proibiu por tempo indeterminado que os preços, aluguéis e taxas de câmbio subissem, e criou o gatilho, ou seja, toda vez que a inflação atingisse 20%, os salários deveriam ser reajustados. E aí, tem aí, né, na parte da Constituição de 1988, aí foram criadas algumas, né, apresentou várias conquistas entre elas: eleição direta para presidente, governadores e prefeitos, através do povo, a democracia, onde as pessoas opinavam, né, e escolhiam as pessoas que queriam representá-las, direito ao voto para analfabetos, voto obrigatório entre 18 e 70 anos, voto facultativo para os jovens entre 16 e 17 anos. Facultativo quer dizer que eles não são obrigados a votar. Igualdade de direito e obrigação entre homens e mulheres, salários, né, jornadas de trabalho, salários, igualdade, né, ser o mesmo valor. Combate à discriminação e ao preconceito de todo tipo: étnico, sexual, religioso, condição social e entre outros. Foram a Constituição de 1988, que ela existe até hoje. E aí, a gente tem... Gente, eu tô dando uma puladinha, porque se for para me explicar tudo, vai ficar um vídeo, né, bem extenso. Aí, o governo de Fernando Collor. Em 1989, aconteceram eleições diretas e o povo escolheu como novo presidente da República Fernando Collor, que assumiu prometendo resolver a crise econômica e a corrupção no país, acabando com os marachás e os funcionários públicos com altos salários. Logo após a sua posse, anunciou um pacote econômico do Plano Collor, que previa, entre outros, mudanças na moeda do cruzado para o cruzeiro, congelamento dos preços e salários, bloqueio de contas correntes e poupança, e demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos. E aí, o objetivo das medidas, segundo o presidente, era controlar a inflação e cortar gastos do governo, mas essas medidas causaram muita insatisfação popular, desempregando e não conteve a inflação. Além dos problemas na economia do país e da volta da inflação, em 1992 surgiram denúncias de corrupção no governo de Collor, e aí envolvendo pessoas diretamente ligadas ao presidente. Então, o Congresso Nacional criou uma comissão parlamentar, a CPI, para investigar as denúncias, né? Então, estava vendo, né, dentro do governo de Collor, algumas irregularidades. Por isso que foi o primeiro impeachment que aconteceu no país, foi no governo de Collor. Né? Aí, nesse governo, né, diante dos escândalos de corrupção, houve grande mobilização popular. As pessoas, né, se revoltaram, exigindo o impeachment, impedimento do presidente de governar, e depois de uma série de investigação e de uma grande pressão de vários setores da sociedade em diversas capitais do país, Fernando Collor renunciou ao mandato no dia 29 de setembro de 92, que ficou na história brasileira, que foi o primeiro impeachment que as pessoas conseguiram, né, colocar Collor para fora. E aí os estudantes pediram o impeachment de Collor, eles foram chamados de caras pintadas. Quem assumiu o governo foi o vice de Collor, Itamar Franco, na época. E aí a gente teve o governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2000,
que Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência em 95 e governou o Brasil durante 2 mandatos. Ele ficou no poder 8 anos e só pode ficar durante 8 anos. Ele pode ser eleito, depois ele se reeleger. Depois de 8 anos ele tem que ficar afastado 4 para depois ele, se quiser, voltar de novo para a política. Mas ele tem que dar esse tempo porque até as pessoas precisam escolher novos governantes, pessoas diferentes com outros pontos de vista. E aí, FHC, Fernando Henrique Cardoso, como ficou conhecido, ganhou bastante reconhecimento com o plano do Real, que foi a criação do Real no governo de Fernando Henrique Cardoso. O único plano econômico que conteve a inflação desta época na ditadura militar. Aí veio Lula, né, que foi em 2003 a 2010. Lula, ele assumiu a presidência prometendo dar novos rumos à política brasileira. Era a primeira vez na história do país que um ex-operário, a gente falou lá dos operários quando o início das greves, né, as pessoas começaram a promover greves, e Lula era um dos que comandava as greves. Era a primeira vez na história, né, o país operário vindo do Nordeste assumiria a presidência da República. Lula implementou diversos programas sociais em seu governo, como a Fome Zero, o Bolsa Família, Luz para Todos, o ProUni, a Programação de Arrecadação de Trabalho da Infantil, o PET, e entre outros. Foi um dos presidentes que realmente lutou, né, trabalhou para que a classe baixa, né, tivesse direito a algumas coisas que antes não eram, né, que não era direito, que eles não conseguiam, né, faculdade, FIES, ProUni, foi a implantação de Lula. Porém, muitas denúncias de corrupção ocorreram durante o governo de Lula, como, por exemplo, o mensalão, que envolvia a compra de votos de deputados no Congresso Nacional para conseguir a aprovação de propostas do governo. Lula ainda venceu as eleições de 2006 para o segundo mandato de presidência da República. No segundo mandato de Lula foi anunciado o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC. Esse programa consiste em medidas que foram implementadas para acelerar o crescimento da economia, numa parceria entre o poder público e as empresas privadas. E aí, logo depois, Lula encerrou seu mandato com um bom índice de aprovação popular ao seu governo e apoiou a eleição de Dilma Rousseff na presidência da República. A primeira mulher presidente no país foi Dilma Rousseff, né? Ela, nas eleições de 2010, com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da República do país, em 1º de janeiro de 2011. Tomou posse após 25 anos do fim do regime militar, contra a qual ela lutou como militante, sendo presa e torturada pelos órgãos de repressão das Forças Armadas na época. Dilma foi eleita com o compromisso de dar continuidade aos projetos do governo de Lula, como Bolsa Família, por exemplo, e desenvolveu o programa Minha Casa Minha Vida e construções de moradias populares. Dilma concluiu o primeiro mandato com problemas na área econômica, mas conseguiu ser reeleita para mais mandato em 2014. Em 2015, assumiu o segundo mandato. Com o país agitado pelo agravamento da realidade econômica, a política enfrentando denúncias de corrupção em empresas estatais como Petrobras, por exemplo, sendo investigada pela Polícia Federal, a punição de todos os envolvidos de crime do governo. Isso levou à abertura do processo de impeachment contra a presidente pelo Congresso Federal do segundo história do país, do ano 2016. Então, o segundo impeachment do país ocorreu no governo de Dilma Rousseff, foi quando ocorreu o segundo impeachment. Para a gente não se estender muito, aí a gente finaliza, né, essa explicação sendo de forma rápida, né, e de forma resumida. Vocês depois dão uma linda com mais, se aprofundando mais, e vocês respondem a atividade na página 108 e 109. Fiquem todos com Deus.